Olá, apaixonados por rádio. Eu sou o Fábio Gagliardi e esse é o DXFM Rádio. Hoje eu trago para vocês um pouquinho das minhas escutas. Fazia tempo que eu não falava de rádio escuta aqui, né? De DXismo. Mas hoje eu tenho boas novidades para trazer para vocês. Neste dia 7 de novembro, eu tive a grata surpresa de receber muitas emissoras em FM de Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás, Bahia, e eu vou mostrar algumas dessas escutas que eu fiz para você entender como funciona uma emissora de FM sendo recebida em grandes distâncias, principalmente por esse tipo de propagação, que é a propagação esporádica. Então eu vou mostrar para vocês algumas escutas de alguns estados, mas antes, para quem não conhece, para quem é leigo, nós vamos colocar aqui um pedacinho de um vídeo que eu já fiz há algum tempo, está no canal, mas eu removi só a parte que fala da propagação esporádica para explicar o que é a propagação esporádica e como ela acontece. Propagação esporádica. A propagação esporádica acontece na camada E da ionosfera entre 90 km e 1.500 km de altitude. Uma correção, entre 90 km e 150 km de altitude. Na hora que eu estava escrevendo o roteiro, eu coloquei um 0 a mais. E depois eu fui para a cabine gravar. E locutor leu o que está escrito. Então passou batido. Depois, quando eu produzi o vídeo e percebi o erro, eu coloquei uma errata abaixo do vídeo falando da distância correta. Então é de 90 a 150 km de altitude que acontece esses sinais. O princípio é o mesmo, a criação de nuvens ionizadas, porém mais baixas, o que garante uma qualidade de som perfeita quando se manifesta. A esporádica inicia na primavera e atinge seu pico no verão, podendo acontecer por alguns minutos ou até mesmo horas. A propagação esporádica, ela pode acontecer sem... na verdade, ela pode não. Ela acontece sem avisar. Você não sabe quanto vai receber aqui na sua cidade, qualquer parte do Brasil, o sinal de uma emissora que está a milhares de quilômetros. E como é que a gente sabe que isso vai acontecer? Monitorando. É a única maneira, monitorar a frequência do FM sempre. É um tipo de propagação difícil de sintonizar, mas acontece. E eu tive essa grata surpresa de poder escutar essas emissoras e ela pode acontecer de 10, 15, 20, 2 horas, 4 horas de duração e quando acontece forte, como foi agora o que aconteceu nesse início de primavera, quase final de primavera, né? Mês que vem já começa o verão. Foi muito forte. Sinais sendo recebidos da Argentina até o centro do país. Todo mundo que curte a rádio escuta o DXismo estava recebendo algum tipo de emissora de algum lugar. Dependendo do tamanho da nuvem ionizada que pode atingir centenas de quilômetros de comprimento. Monitore sempre as frequências baixas do FM, entre 87 e 89 MHz. Agora, com a banda estendida no Brasil, se você estiver monitorando emissoras nacionais, você já pode monitorar a partir de 76 MHz. No radioamadorismo, isso é muito utilizado para comunicações em grande distância, ali em 50 MHz. Geralmente a propagação esporádica, quando abre, ela abre lá embaixo e ela vai subindo até chegar na banda do FM. E aí, antigamente, começava em 88, a gente monitorava sempre ali entre 88 e 90 MHz, que era onde começava a se manifestar primeiro. Hoje a gente já consegue escutar ali a partir de 76 MHz, dependendo da região. E eu fiz uma escuta na banda estendida, que eu vou mostrar para vocês também. Que é por onde a propagação começa a se manifestar. Conforme a nuvem ionizada aumenta, mais frequências passam a mostrar emissoras em grandes distâncias. Essa formação ionizada pode se movimentar com maior ou menor velocidade, dependendo da força dos ventos naquele momento. Olha só, vocês estão vendo aí que tem uma antena que é a torre de transmissão e a outra antena que a minha imagem está tapando ela é a antena de recepção, que pode ser o seu portátil, uma antena externa. Quando o sinal bate nessa camada ionizada, ele reflete e cai em algum lugar. Por isso que é possível receber sinais em grandes distâncias no FM. Claro que não é uma nuvem como a gente vê aqui no céu, não é bem isso. Isso é só uma maneira de vocês entenderem o processo. Aquela camada ali ficou ionizada por explosões solares ou outros fenômenos que podem fazer que isso aconteça. O alcance de uma emissora refletida por esporádica pode variar de 900 km até 2.500 km. Olha que interessante.
2018, eu ainda morava na cidade de Pelotas, eram por volta das 11 horas da manhã, e resolvi dar uma ligada no rádio antes de sair. E quando eu liguei o rádio, ele já estava tomado de emissoras em espanhol, da Argentina. Agora, o que mais me chamou a atenção naquele momento era que estava recebendo sinais de Buenos Aires. Eu não estava tão distante de Buenos Aires assim, em linha reta, que era em torno ali de uns 650, 700 quilômetros. Então eu consegui receber sinais um pouquinho abaixo. Durou pouco tempo, depois isso expandiu e eu comecei a pegar emissoras acima de 2.000 quilômetros. Talvez fosse o início da abertura e por algum fenômeno, algum motivo ali, eu consegui receber esses sinais que foram bem rápidos abaixo de 900 quilômetros. Não há um consenso do que causa as nuvens ionizadas na esporádica, sendo teorizado ventos atmosféricos, tempestades elétricas, atividade auroral e até mesmo meteoros. A discussão sobre o que é a propagação esporádica, o que causa, na verdade, a propagação esporádica é muito ampla. Existem várias discussões de quem acompanha isso, estuda esse tipo de fenômeno, que pode ser qualquer uma dessas condições, até mesmo um conjunto de condições que produzem esse espelho, para fazer o sinal refletir e cair em algum lugar. E sempre, a partir da primavera, nós vamos ter esses fenômenos. No sul é mais difícil do que no norte e nordeste. Norte e nordeste do Brasil é uma região maravilhosa, até centro do Brasil, para esse tipo de fenômeno. Aliás, a Amazônia, nós temos um DXista lá, que é o... Puxa, deu um branco. De Altamira. Como é o nome dele? Eu esqueci, meu amigo. Esqueci teu nome agora. Deu um branco aqui. Essa é a idade já chegando. E ele tem propagação esporádica o ano inteiro. Ele pega emissoras do Caribe, da Venezuela, da Colômbia, do norte do Brasil. Então ele tem ali uma capacidade muito grande de recepção com outros fenômenos que a gente parece perceber que na Amazônia funciona um pouco diferente. O que é, a gente não sabe, mas tem uma característica diferente naquela região. Bom, vamos começar então com a primeira escuta que eu fiz, MEC FM 87.1 de Belo Horizonte. A MEC FM, eu tive que identificar pela programação, porque ela não deu nenhum comercial, não deu nenhuma vinheta, e eu estava aqui naquela loucura de buscar uma emissora e outra, eu não poderia ficar muito tempo numa única frequência. Fazendo a escuta pelo rádio portátil e com a antena telescópica, é bem mais difícil da gente fazer esses registros para escutar depois. Mas eu identifiquei ela por dois motivos. Primeiro, poderia ser só a Rádio Nacional, que está transmitindo meio que padronizado em 87.1 em várias capitais brasileiras, inclusive vai entrar em Florianópolis em 87.1. Mas também existia a programação da MEC FM. Pela região que o sinal estava chegando, eu pensei, isso deve ser a MEC FM, que ela tem uma característica muito própria dela da programação musical, que é a música clássica. Aí foi um sinal em torno de 1.000 quilômetros para a capital mineira. Aí eu fiz registro dos sinais com dois receptores, com PL 880 e com o XH-Data. Comecei com o PL 880, depois eu passei para o XH-Data, porque ele está com um probleminha de sujeira ali no botão de sintonia do rádio, e eu tinha que estar travando o teclado. E aí me dava um certo trabalho para poder ficar destravando, colocando no rádio, para não fugir ali a sintonia fina que fugia da frequência. Vai ter um vídeo aí que vocês vão notar que ele não está bem na frequência. Liberdade FM 87.9 de Jaíba, Minas Gerais. Grata surpresa, uma rádio comunitária. As rádios comunitárias são bem mais difíceis de receber porque o sinal tem que chegar lá em cima e não são emissoras com grande potência. Então, por ser uma emissora comunitária de baixa potência, já também dificulta esse sinal chegar com força aqui. Mas foi registrado. E vamos lá, vamos escutar a rádio comunitária Liberdade de Jaíba. Avenida Coronel Moacir José da Silva, 247A, Centro, Jaíba. Jaíba, já identificou a cidade. 1.477 quilômetros. Fone 9 9228 0079.
E aí eu tenho a vinheta identificando a emissora. Então, para você que vai começar na rádio escuta, muito importante. Você gravou 5 minutos de áudio da rádio, ficou todo empolgado, colocou num grupo no Facebook, ou algum outro grupo do WhatsApp, Telegram. Feliz que fez uma escuta de 500 quilômetros, 1000 quilômetros. O pessoal foi lá, vai escutar a emissora e tocou sua música. Esse registro, ele não tem validade nenhuma. Não tem carimbo da emissora, não tem identificação da cidade, não tem um comercial que identifique a cidade para a gente ir atrás da emissora. Então tenha em mente que registros profissionais para a rádio escuta, eles só têm validade se tiver uma característica que identifique a emissora. Se estiver tocando música, você sabe que essa rádio é a rádio que você ouviu. Mas quem vai escutar o seu arquivo, para quem você vai compartilhar, não sabe. Então, pode ser uma montagem, um fake, alguma coisa que você fez ali, que a pessoa que está do outro lado vai desconfiar. Então, o registro, ele é muito importante nos grupos de DXistas. Sempre registre com alguma coisa. Por exemplo, no caso da MEC, tem poucas emissoras operando em 87.1. Não tinha vinheta, não tinha comercial, mas tinha música, que é uma característica própria dessa emissora. Então, estava registrado ali e com a marca, o carimbo do estilo da emissora. Aí o sinal já estava bem fraquinho, ficou bem difícil. Agora, uma outra FM. Agora nós vamos para Bahia, rádio 88 FM, 88.3, de Livramento de Nossa Senhora. Acho que é isso aí, né? Foi uma emissora do interior, também recebi aqui com um bom sinal, deu para identificá-la bem. Então... Olha o que eu estava falando ali, ó, 88.34. O meu botão de sintonia fina, é que está causando esse problema. Então eu tenho que estar arrumando ali para deixar na frequência certa e travar o teclado. Mas numa propagação esporádica não dá para ficar fazendo isso o tempo todo. Aí eu troquei para o XH-Data D808, que tem uma qualidade de som muito inferior ao PL880. Garanta já o certificador... 1.727 quilômetros. Exclusivos para melhor entender e também serviços de manutenção. Precisou fazer manutenção, trocar um fio, alguma peça, algum acessório, é só procurar Atraente Purificadores também. Tudo isso em um só lugar, especializado aí no assunto, hein? Atraente Purificadores fica na rua Conegino, no centro de Livramento. Livramento à cidade. 2758. E o som do Rasta Chinelo tá na sequência, do Edilando, Vinícius, a história do Banda. E é sempre assim, ó. O sinal vai e volta, vai e volta. 88 FM, a vinheta. Bem identificado também. Então vocês possuem aí uma identificação de uma emissora que está a centenas, 1.700 quilômetros de distância, quase 2.000 quilômetros. E eu peguei ali o nome da cidade e peguei também o prefixo. Ok, essas emissoras de rádio que elas são mais padronizadas, com estilo de programação igual, é mais difícil. Então você precisa ter sim a vinheta, um comercial, a identificação da cidade para poder dizer, opa, é essa rádio. A não ser que você tenha um receptor com RDS. O sinal está muito forte, vai aparecer o nome da emissora no receptor, então fica bem fácil. No final eu vou mostrar uma escuta feita com RDS. Universidade Federal de Goiânia, 88.5, essa rádio aqui estava em vários arquivos que eu tinha aqui, eu identifiquei ela faz poucos dias, e é uma emissora, a única que eu consegui receber de Goiânia. Bem na hora que ele disse o nome da rádio, o sinal fugiu, mas eu consegui identificar a emissora. 4 horas e 7 minutos. O pessoal hoje direto do Centro de Eventos, Cultura e Eventos aqui da UFG, no Campo Salão. Daqui da UFG, está identificando aqui da UFG. Procurei a UFG, procurei a frequência e encontrei a emissora que é da universidade. E agora temos mais uma entrevista ao vivo com a Silvânia Lima. Oi, Silvânia, boa tarde novamente para você. Oi, Bárbara. Graduação é a professora Eline Carneiro. Uma ótima escuta também. Boa tarde, Silvânia. Boa tarde, Bárbara. E boa tarde aos nossos ouvintes também. Professora, graduação. E aí foi ela. Depois, agora nós vamos voltar para a Bahia. A Bahia FM 88.7. Só a vinhetinha rápida, porque como tinha música, se eu deixar aqui vai dar problema com os direitos autorais. Música comercial sempre vai dar problema. Então, vamos lá, a vinheta da Rádio Bahia FM.
Identificada, já não preciso mais escutar essa emissora. Vou partir para a próxima, tá? A vinheta gravada da rádio, a distância ali quase 2.000 quilômetros, 1.900 quilômetros de distância, FM da capital baiana. Mais uma emissora baiana, a rádio Baiana FM 89.3. Chama Vilma. Oi, Vilma. Eu e meu marido curte demais, damos muita risada aqui com você. Que maravilha. Eu gostaria de ouvir. Eu amo de coração, é vitrine com Rubão. Eu acho que essa não entra na programação do toque, viu, minha irmã? Mas pra essa outra aí, um beijo pra você e seu maridão. Oi, boa tarde. Quando você está num local bem favorável para a recepção do sinal, você vai notar que o sinal vai ficar limpo, como se tivesse uma rádio local. Eu estou no meio de 2 morros, exatamente no meio de 2 morros. E o sinal entrou exatamente no meio. Quer dizer, tem um ângulo de descida. Então, se eu estivesse, por exemplo, em cima do morro, eu garanto para vocês que eu registraria pelo menos 30, 40 emissoras. Eu sou muito rápido nessa questão da identificação das rádios, mesmo utilizando um rádio portátil. E aí, Taninha? GFM é outra emissora. Essa aí o sinal foi bem mais difícil, mas deu para identificar a emissora, até porque como eu percebi que estava recebendo várias emissoras de Salvador, eu fui já nas frequências de Salvador para ver se eu conseguia mais de um registro. Camisas Polo Salvador, já identificou a cidade. Agora, no final dessa gravação, vai ter o nome da rádio lá no fundo, que ele vai dizer apoio, rádio GFM, e o sinal morre bem na hora, mas ainda é possível perceber. Apoio GFM e o sinal cai mais ainda. Legal. Isso aí foi difícil, mas teu. Vamos lá. A única emissora que eu consegui registrar de Brasília, assinada FM 91.7, chegou com o sinal estourando aqui. Oscilando, é claro, mas muito forte. Essa política de salário mínimo foi trazida de volta pelo presidente Lula. Aliás, em 2000... Ok. Vamos de novo para a mesma frequência. Isso é muito legal na propagação esporádica. Se você acompanhar, por exemplo, deixar gravando apenas uma frequência, durante uma abertura muito forte, os sinais estão chegando de vários cantos. Entrou o sinal de Brasília, daqui a pouco caiu, foi lá para o interior de Minas Gerais, já entrou outra emissora completamente diferente na mesma frequência. Eu já fiz registro de 4 emissoras para propagação esporádica exatamente na mesma frequência. A estação que florescem os hits. Torre FM. A propagação me ajudou, né? Ficou forte bem na hora da vinheta, Torre FM. E agora, para terminar as minhas escutas, tem outras, então para não deixar muito extenso o vídeo, a rádio Bom Jesus FM 98.1, de Bom Jesus da Lapa, e vocês vão perceber o nome da rádio e o nome da cidade na gravação. E depois eu vou mostrar uma outra gravação de um outro DXista feita com identificação por RDS. 0371, Dr. Nelson Neves. Sua saúde em boas mãos. A melhor programação só na Bom Jesus. Só na Bom Jesus. Então aí eu já sei que o nome da rádio é Bom Jesus FM 98.1. Bom Jesus da Lapa, ele falou o nome da cidade, ficou lá no fundo. Praça da Fé e em Serra do Ramalho, na Praça da Bíblia. Odonto Ramos. Hora de acertar o relógio com a Clínica Jesus. Agora são 16h02. E o sinal foi embora. E é assim mesmo, propagação esporádica. Agora, a escuta do nosso amigo Marcelo Munari, que também é um cara muito profissional, já acompanha também o DX há muito tempo.
lá do Rio Grande do Sul, hoje morando em Uruguaiana, e ele me mandou esse vídeo aí durante a abertura. Inclusive ele estava na cidade andando de carro, na fronteira de Uruguaiana com a Argentina tem emissora dos dois lados, então o dial fica tomado de rádio. E ele em movimento escutando o Chile com qualidade muito local. Depois ele chegou na casa dele e fez uma gravação com o rádio Pioneer e mostrando ali no visor o nome da rádio. Sinal maravilhoso, também vai ser rapidinho aqui para não pegar a música. Ó, acabei tapando ali com a identificação a localização do RDS, mas ali dizia, não sei se deu para ver rapidinho, ali dizia rádio, aí no RDS ele bota ali o nome da rádio, a vinheta da rádio, o slogan da rádio, e você tem essa possibilidade de identificar de uma outra maneira. O rádio que ele está utilizando é aquele lá atrás, ó, que eu tenho ali, ó, rádio de carro Pioneer 1980, 1980, e aquele ali foi por indicação dele que eu comprei. Maravilhoso rádio para DX. Se você achar na OLX, no Mercado Livre, em boas condições, compre, porque esse rádio é muito bom, tem a banda estendida, vale a pena para quem quer fazer rádio escuta e DX. Agora, muito importante, quem é DXista já há muito tempo na banda de FM sabe que não adianta achar que vai ligar o rádio e vai fazer e sair fazendo escutas. O FM é bem difícil em relação a outras bandas que você liga à noite e pega emissoras todas as noites de outros locais, ondas curtas, que tem a questão da propagação estar fechada ou aberta, mas no FM isso é mais acentuado. Então, no caso da propagação esporádica, que tem essa oscilação como se fosse ondas curtas, você precisa entender que tipo de sinal você está recebendo para identificar corretamente. Que aqui no Brasil nós temos 4 tipos de propagação: a F, a TEP, a esporádica e a tropo. E cada uma delas tem uma situação que ela se manifesta. E dependendo da região, vai ter uma maior manifestação em relação a outras. Então, o litoral, por exemplo. Litoral nós temos o mar, umidade. Sempre vai ter inversão térmica em alguma época do ano. No inverno isso diminui por causa do frio, principalmente quem está no sul. No verão, eu sempre fiz, morando no litoral, escutas maravilhosas em grandes distâncias por propagação tropo. E aí a esporádica você sempre vai identificar por essa oscilação no sinal. Ok? Agora eu quero saber de você. Alguma vez já escutou alguma emissora por propagação esporádica? Mas tem que ser esporádica. Coloque aqui embaixo nos comentários se você consegue identificar esse tipo de propagação. Essas informações, elas são importantes para incentivar outras pessoas a entrar no hobby, no DX. O rádio portátil é muito legal, a radiofrequência é muito legal. Cada pessoa tem uma maneira de fazer suas escutas, tem gente que gosta de ondas curtas, tem gente que gosta de radioamadorismo e tem gente como eu que gosta de FM. E o FM sempre é um desafio e, como no caso da propagação esporádica, inesperado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e, é claro, não esqueça de ativar as notificações. Em breve eu vou estar trazendo aqui podcasts bem legais de informações que são relacionadas ao rádio e que você vai gostar. Fique ligado. Então se inscreva e ative as notificações. Fui!